Piruvato, oh meu Deus, buce, não posso negar. Temos de novo, cacete. Não esqueça que não pode negar, foi mal, tá gravando. Mas o que vai acontecer então? Eu não vou desenhar um músculo não, que você já tem, tá? Peguei lá a glicose que está dentro do músculo, e essa glicose tem o fosfato. Eu fiz isso virar quem? Piruvato. Dentro do músculo, não esquece. Depois eu peguei agora um aminoácido dentro do músculo. Esse aminoácido tem o grupamento amino, beleza? E o que eu tenho que tirar desse grupamento, desse aminoácido? Grupamento amino. Que é isso tudo, ó. E eu vou dar esse grupamento amino para quem? Para o piruvato. E quando eu junto esses dois, eu estou transformando o piruvato em um outro aminoácido, que a gente chama ele de alanina. Sim, isso dentro da célula muscular. Vamos colocar aqui, músculo. O que vai acontecer? Essa alanina é a junção de duas coisas: piruvato mais NH4+. Show de bola? Essa alanina vai para a corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, essa alanina vai ser direcionada para o fígado. Então, lá para o seu hepatócito. E lá no fígado, essa alanina vai fazer exatamente o contrário. Então, a alanina no fígado vai ser quebrada em duas coisas. Quais são essas duas coisas? Piruvato mais NH4+. O piruvato, ele vai sofrer a gliconeogênese, que é exatamente o contrário da glicólise. Ou seja, o piruvato vai ser convertido em glicose. E a glicose vai para a corrente sanguínea. E o NH4+, vai para onde? Para o ciclo da ureia, virando urina. Então, qual foi a nossa lógica aqui? A nossa lógica foi: eu preciso de colocar glicose na corrente sanguínea. Quando que isso vai acontecer? Em normoglicemia / hipoglicemia. Show? Quem que coloca a glicose na corrente sanguínea? O fígado. Ah, mas como é que o músculo ajuda o fígado no controle glicêmico? O músculo tem o glicogênio. Quando você quebra o glicogênio do músculo, você produz quem? Glicose e um fosfato. Essa glicose e um fosfato vira quem? Piruvato. Piruvato mais o NH4+ virou a alanina, que é um aminoácido. A alanina vai para a corrente sanguínea, vai para o fígado, e lá no fígado acontece exatamente o contrário. A alanina é quebrada em piruvato mais NH4+. O NH4+ vai para o ciclo da ureia. E o piruvato? Gliconeogênese. Para produzir quem? E a glicose ir para a corrente sanguínea. Então, o músculo ajudou o fígado no controle glicêmico quando o paciente está em normoglicemia / hipoglicemia. É exatamente assim que funciona. Então, tem como o músculo ajudar o fígado no controle glicêmico? Ah, não, mas por que o músculo já não colocou a glicose na corrente sanguínea? Porque não tem jeito de tirar o fosfato da glicose no músculo. Falta uma enzima. Então, quando Deus te desenhou, ele pensou: ah, eu tenho muito músculo, fiz muito músculo nos meus filhos, e esses músculos vão ajudar no controle glicêmico. E ele pensou nessa alternativa. Sou eu. Esse complementar, ele vai para o da ureia, ele já é amônio ou não?
Como é que é? Esse que o pai está indo. Esse NH4+, Isso. ele sempre vai ser amônio no seu sangue. Sempre. Não existe NH3 no seu sangue. Ah, tá. Por que que não existe? Porque o pK do NH3 é 10,4, se não me engano 10,3. Significa que você só teria NH3 em um pH acima de 10,5. E o pH do seu sangue é quanto? Significa que quando ele existe, ele só existe na forma de NH4+. Show? Entendeu o que eu fiz aqui, queridos? Agora, mais bonito, que é o que está no livro. Dá uma olhadinha para isso. É exatamente a mesma coisa. Então, lá no seu músculo, ó, você tem a glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato vai virar quem? Piruvato, as 10 reações químicas que você sabe. Esse piruvato vai juntar com quem? Para produzir a alanina. Aí a alanina vai para a corrente sanguínea, vai para o fígado. Aí lá no fígado acontece exatamente o contrário. A alanina perde o NH4 que vai para qual ciclo? E o piruvato sofre gliconeogênese até produzir glicose e a glicose vai para a corrente sanguínea. Ah, não, e essa glicose que está na corrente sanguínea pode voltar para o músculo? Claro que sim, pode voltar para qualquer lugar. Você vai ter qualquer célula. Tá? Mas o objetivo aqui, ó, é essa glicose ir preferencialmente para quem? O seu cérebro. Porque você está numa situação de hipoglicemia. Significa então que o músculo ajuda o fígado no controle glicêmico. Bonitinho? Então o que eu disse para vocês? Vamos mais. Se você entender isso, a nossa discussão está chegando ao final mesmo. Graças a Deus. Deu certo. Olha só. Olha lá o aminoácido. Me ajuda aí. Então, acho que você acabou de entender que eu preciso de utilizar o aminoácido como fonte energética. Show? E para isso eu tenho que tirar quem? O amino, que vai para ciclo da... E o restante, como é que você chama isso? Alfa-cetoácido. Eu vou falar 3 alfa-cetoácidos importantes para vocês. O primeiro é o que eu falei, que é o nosso piruvato. O piruvato é um alfa-cetoácido. Por quê? Porque se você juntar o piruvato com o NH4+, você tem qual aminoácido? Alanina. Então, o primeiro alfa-cetoácido que existe é o piruvato. Porque quando você junta piruvato mais NH4, você tem o aminoácido alanina. Show de bola? Entendeu? Então lembra, ó, o que é o alfa-cetoácido? É um esqueleto carbônico sem grupamento amino. Então é um aminoácido sem um amino. Então quando eu pego o alfa-cetoácido e somo ele com um amino, eu tenho um aminoácido? Exatamente. Nesse caso, o piruvato é um alfa-cetoácido. Porque o piruvato mais amônio forma a alanina. Entendeu, queridos? Sim? Eu vou lhe dar agora mais 2 alfa-cetoácidos. Olha só. Olha para isso. Compara para mim essa molécula com essa molécula. Bem, a diferença está até destacada para você, né? Eu tiro esse oxigênio e coloco ele na NH4+. Show de bola? Bem, essa molécula é o que a gente chama de alfa-cetoglutarato. E essa outra é o glutamato. O glutamato é o quê? Um aminoácido. Logo, o alfa-cetoglutarato é um alfa-cetoácido. Porque quando você junta um alfa-cetoácido mais um NH4+, a gente tem quem? Aminoácido. Então, o alfa-cetoglutarato mais amônio vira glutamato. Vai de novo. Piruvato
mais NH4+, vira o que, gente? Alanina. Não pode esquecer disso. Alanina. E alfa-cetoglutarato mais NH4 vira o que? Glutamato. Então, esse é o nosso primeiro alfa-cetoácido, esse é o segundo alfa-cetoácido. Se você perceber, acho que sim. Olha só. Volta lá no ciclo de Krebs. Isso aqui, ó, é o acetil-CoA, certo? O acetil-CoA vem de qual molécula? Do piruvato. Certo? Então, o piruvato ele entra na mitocôndria e vira acetil-CoA e sai até no CO2. O piruvato tem 3 carbonos, o acetil tem 2 carbonos. O terceiro virou CO2. Lembra disso? Bonitinho? Ah, então tá aqui, ó. O piruvato é um alfa-cetoácido que participa do ciclo de Krebs? Sim, fornecendo acetil-CoA. Olha o que eu estou circulando agora para vocês. Como é que chama essa molécula? O alfa-cetoglutarato. Ué, o alfa-cetoglutarato não é um alfa-cetoácido? É. Então, se você pegar essa molécula e juntar com ela NH4+, o que vira? Que é o glutamato. Perceba o seguinte, então. Olha se você entendeu. Toda vez que eu preciso de utilizar um aminoácido como fonte energética, eu vou tirar desse aminoácido o NH4+. O que sobra vai entrar como intermediários do ciclo de Krebs. Simples assim. Então, se você olhar para essa, você não precisa de decorar isso, mas se você olhar para essa imagem, ó, tá lá. Isso aqui é o seu ciclo de Krebs, beleza? E o que está nos quadradinhos azul, não sei que cor que é essa, e essa cor, são os aminoácidos. Lembra que você tem 20 aminoácidos? Nossa, eu preciso de utilizar os aminoácidos como fonte energética. Tem jeito? Tem. E eles vão entrar como intermediário do ciclo de Krebs. Ah, mas para eles entrarem como intermediário do ciclo de Krebs, eles têm que perder o quê? NH4+. Para onde que vai esse NH4+? Para o ciclo também. Show de bola? Então, toda vez, nossa, eu preciso de utilizar aminoácidos. O que vai ter que acontecer? A transaminação ou a desaminação. Transaminação ou desaminação é tirar o quê? Para que o resto do esqueleto carbônico entre em diferentes partes do ciclo da molécula. Porque você tem várias, são 8 reações químicas que acontecem no ciclo da molécula. Entendeu? Bonitinho? E aí você percebeu o seguinte, então. Olha para lá. Tira uma foto disso, por favor. Esse aqui é o nosso resumo da discussão que a gente teve até agora. Esse slide resume tudo. Abaixa a cabeça, Davi. Mas aí eu não apareço na foto. É a foto que sem graça, assim. Ô, Léo, você falou que eram 3 alfa-cetoácidos. Vou te falar o terceiro, cara. Você tá doido. Sem necessidade. Olha mais, vamos mais então. Olha para ali. Você vai ter que decorar uma coisa, você vai escrever gigante, por favor. Calma aí, agora eu vou te falar. Esse aqui é o fígado, certo? Fígado. Todo mundo está vendo o fígado aí. Olha só. E eu tenho 2 fontes diferentes de aminoácidos. Essa é a primeira e essa é a segunda. A primeira, não sei se você está conseguindo ler, se chama alanina, está vendo lá? Alanina significa que está vindo de qual órgão esse aminoácido? Músculo. Isso acontecerá em qual situação? Normo/hipoglicemia. Ué, Léo, mas beleza, a alanina é um aminoácido, mas a gente tem quantos? 20. A gente
tem 20 tipos de aminoácidos. A alanina é um dos 20. Falta quantos? 19. Bem, e esses 19 não participam? Claro que participam. Que é a nossa segunda possibilidade. Então, sempre que você olhar para a alanina, você está pensando da seguinte forma: o indivíduo está em qual situação? Com hipoglicemia. E aí o músculo está ajudando o fígado no controle glicêmico. Ah, Léo, e se eu pensar nos outros 19 aminoácidos? Você não está pensando em hipoglicemia. Você está pensando em hiper. Como assim? Você vai ali agora lanchar e você vai comer um salgado qualquer e nesse salgado tem proteína. Show de bola? Tem carne, por exemplo. Essa carne está passando pelo seu sistema digestório, sendo quebrado, e o que está indo para a sua corrente sanguínea? Os aminoácidos. Aí esses aminoácidos, está aqui, ó. É qualquer aminoácido que veio do seu sistema digestório, que veio da sua alimentação. Então, se veio da sua alimentação, você vai estar hipoglicêmico? Não. Se você comeu, você vai estar ou hiperglicêmico. Então, esses outros aminoácidos também fazem parte da brincadeira. Só que não em uma situação hipo. Ou seja, não está vindo do músculo. Está vindo do que você acabou de comer. Entendeu a ideia? A diferença? Entendeu a diferença? Aí o que vai acontecer? Ó, independe se está chegando o aminoácido na forma de alanina ou qualquer um dos outros aminoácidos, qualquer um. Então, todos os 20 aminoácidos, independente de qual seja, eles vão doar o grupamento NH4 para quem? Para o alfa-cetoglutarato. E o alfa-cetoglutarato vira glutamato. E o glutamato é o início do ciclo da ureia. Então, para a gente começar o ciclo da ureia, a gente precisa de uma molécula. Qual molécula? Glutamato, que é um aminoácido. O glutamato inicia o Ciclo da ureia. Então, eu tenho que transformar todos os meus aminoácidos, os 20, em glutamato. Para o glutamato participar do ciclo da ureia. Então, o que eu faço? Eu retiro de todos os aminoácidos qual grupamento? O amino. O que sobra é o alfa-cetoácido, que entra no ciclo de Krebs. E o grupamento amino vai para o alfa-cetoglutarato, e o alfa-cetoglutarato vira glutamato, e o glutamato inicia o ciclo da ureia. Então, para que tenha o ciclo da ureia, eu preciso de produção de qual aminoácido? Glutamato. Então, mais uma vez, ó, qualquer aminoácido, isso acontece no seu fígado, qualquer, tem 20 tipos de aminoácidos. Qualquer aminoácido vai doar o grupamento amino para quem? Alfa-cetoglutarato. E o alfa-cetoglutarato vira quem? E o glutamato vai para qual ciclo? Beleza. O aminoácido, então, quando doou o grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, sobrou quem? O alfa-cetoácido, que entra no ciclo de Krebs. Ai, que babado. Entendeu? Esse ar que babado é entendi? Até o piruvá? Até a alanina? Qualquer aminoácido. Só que quando você pensar na alanina, que é um dos 20, você está pensando, é o músculo que está dando esse aminoácido para o fígado. Porque a gente tem que controlar a glicemia. Então vem de um lugar diferente. Vem de lugar diferente. Mas aí quando chegar no fígado acontece a mesma coisa. A alanina ou qualquer um dos outros aminoácidos do alfa-cetoglutarato, glutamato, ciclo da ureia. Então, no caso de casos hiperglicêmicos, o glutamato amino vai interagir com o piruvá. Quando eu tenho Hipoglicêmico. hiperglicemia.
Sentido da ureia. Exatamente isso. Porque se você entendeu o que eu acabei de dizer, falta 2 slides para a gente ir embora. Pessoal, repete só o que você falou para ela, quando é esse... Não, repete você, vai. Quando você for essa parte aí, é hiperglicemia. É isso. Não, Calção hiperglicêmica. é lá no fígado. Tá, beleza. E aí o outro jeito, sem ser com esses outros aminoácidos, aí Não sei se eu entendi a sua frase ou se você não entendeu o que eu disse. é isso que eu estou na dúvida com. Esqueci de novo, ó. Isso aqui está acontecendo no fígado. Certo. Por que eu preciso do glutamato? Pra... Para iniciar o ciclo da ureia. Então, qualquer aminoácido que chegar no seu corpo, de qualquer fonte, vai ter que jogar esse amino para o alfa-cetoglutarato e ele virar glutamato para o glutamato começar o ciclo da ureia. Certo, mas... Se o aminoácido for alanina, significa que veio do músculo. Se for de qualquer outro aminoácido, veio do seu corpo. Isso independe do estado de hiperglicemia ou hipoglicemia ou não? Independe. Depende. Sempre vai acontecer a mesma discussão. Só que toda vez que for alanina, você está pensando, o músculo está ajudando o fígado no controle glicêmico. Aí você está indo por glicemia. Se for qualquer outro aminoácido, não tá, isso não é uma verdade. Mas sempre é, cheguei no fígado, esse é o resumo de novo. Cheguei no fígado, sai. Esse nitrogênio tem que ir para onde? Alfa-cetoglutarato. E esse outro nitrogênio? Também. O alfa-cetoglutarato. E aí o alfa-cetoglutarato virou quem? E o glutamato participou do ciclo também. Então, entendeu isso? Bonitinho? Se você entendeu isso, a gente está chegando, graças a Deus, ao nosso final. Mas primeiro, antes de chegar ao nosso final, olha para esse gráfico. O que esse gráfico está te mostrando? Ele está te mostrando, ó, a excreção de nitrogênio em relação ao nosso estado alimentado ou em jejum. Alimentado significa 700 gramas de glicose dia ou 150 gramas de glicose dia. Beleza? O cinza é o nitrogênio na ureia. E o branquinho é amônio, é creatinina, é ácido úrico, são as outras formas de excretas. Tá? Perceba que quando você consome glicose, olha a quantidade de ureia que você produz. Quando você consome menos glicose, aumenta a quantidade de ureia. E quando você está em jejum, aumenta muito a quantidade de ureia. Por quê? Porque a gente precisa tirar a energia de algum lugar. Porque o quê? A gente precisa tirar a glicose de algum lugar. Eu estou tentando fazer a minha raciocínio. Mas eu falo uma É coisa. porque a gente vai usar aminoácido como fonte de energia. Porque a gente começa a utilizar aminoácido como fonte energética. Aí o músculo está dando quem? A alanina. Aí a alanina vai para o fígado, vira piruvato, mas o piruvato vira glicose. E o NH4+? Vira ureia. E aí você tem o aumento da quantidade de ureia. Então, sempre que eu estiver no jejum, ou só nessa condição, é que o músculo entra no controle de Não, perceba que você não está em jejum, ó. E tem ureia. Aqui você não está em jejum, não tem ureia. Só que tem menos ureia. Mas tem. Beleza? Senão a sua urina não teria ureia, só teria se você passasse fome. Isso não é verdade. Beleza? Tá. E o que é o ciclo da ureia? Bem, você vai... São os nossos 3 últimos slides. Então, eu vou perguntar. É porque é ele dividido. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo o citosol do fígado e você está vendo uma mitocôndria.
Beleza? O ciclo da ureia começa no citosol, entra na mitocôndria, termina no citosol. Então é mitocôndria, desculpa, citosol, mitocôndria, citosol. Vamos aumentar isso para você enxergar. Tá lá. Então vai. Qualquer aminoácido do seu corpo chegou no citosol. Ou a alanina, que veio de quem? Então perceba que nessa condição hipoglicêmica. Show? Nessa condição, qualquer aminoácido não precisa de ser hipoglicêmico. Beleza. Perceba que eu vou ter que doar esse NH3 para o alfa-ceto-glutarato. E o alfa-ceto-glutarato virou quem? E aí o glutamato entrou na mitocôndria. Bonito isso? Esse glutamato dentro da mitocôndria vai perder o nitrogênio que acabou de ganhar. E aí você vai ter, esse é o primeiro e esse é o segundo caminho que o glutamato vai fazer. Claro que vai entrar aqui centenas de milhares de glutamato. Bonito? Tá. O primeiro caminho é muito fácil, ó. NH4+, mais bicarbonato. Lembra que bicarbonato é CO2 mais água, certo? CO2 veio de qual ciclo? De Krebs. E a água, você está bebendo ela mesmo. Beleza. Amônio mais bicarbonato formou essa molécula aqui, ó. Que se chama carbamoil fosfato. Você tem que decorar esse nome. Ok? Decorar. Por que você tem que decorar esse nome? Você já está fazendo alguma campanha, você está no segundo período, né? Fazendo alguma campanha em postinho de vacinação, etc? Você não disso? Não. Tá. Então vocês não acompanham, por exemplo, ainda, acho que não é assim, eu não acompanho mais. Tipo assim, nascimento de criança, essas coisas não. Mas você vai perceber que quando uma criança nasce, ela tem que fazer um teste. Como é que chama o teste? Teste do pezinho. E uma das funções do teste do pezinho é avaliar isso aqui. Carbamoil fosfato. Mas por que eu preciso de avaliar isso? Porque é o carbamoil fosfato que veio, lembra do glutamato? Ele vai ter dois caminhos importantes. Primeiro caminho, ciclo da ureia. Segundo caminho, formação ou produção ou síntese, vamos colocar síntese para ficar bonito. Síntese de bases nitrogenadas, principalmente as bases pirimídicas. Quem são as bases pirimídicas? Uracila, timina, citosina. Então, uracila, timina, citosina veio de quem? Do carbamoil fosfato. Vou lhe perguntar. Você acha que uracila, timina e citosina são importantes para você? Não é? Para você produzir DNA e para você produzir RNA, você precisa dessas bases nitrogenadas. Show de bola? E para você produzir essas bases nitrogenadas, precisa de um start. E quem é o start? Carbamoil fosfato. Se a gente não tiver isso, a gente nem nasce. Na verdade, as suas células não multiplicam, né? Uma criança que nasce sem isso, ela morre antes de 7 dias. Você já viu falar na doença dos 7 dias? Você nunca viu pessoas que falam assim, nossa, você não vai ver meu filho antes dos 7 dias. Nunca viu isso? Não é possível. É por causa que falta uma enzima. Aí a criança vai morrer. Não tem que acreditar, vai morrer. Não é porque você está vendo ela, é porque falta uma enzima nela. Tá? Dura 7 dias no máximo. Vai. Qual é o ciclo da ureia? Ó,
O ciclo da ureia, ele também é chamado de ciclo da ornitina citrulina. Por quê? É a mesma coisa que você falar assim, ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico. Sinônimo. Ciclo da ureia ou ciclo da ornitina citrulina. Ornitina é essa molécula, poliornitina, e a citrulina é essa. Então, como que você produz citrulina? Juntando ornitina mais carbonoil fosfato. Quando você junta essas duas moléculas, ornitina mais carbonoil, você tem a citrulina. Então ficou assim. Olha lá. Olha para cá para você entender. Glutamato entrou na mitocôndria. O glutamato perdeu o que na mitocôndria? NH+. Ele se juntou ao bicarbonato mais um fosfato do ATP e produziu o carbonoil fosfato. O carbonoil fosfato mais ornitina virou quem? Citrulina. A citrulina saiu da mitocôndria. Beleza. Outra coisa importante, e anota aí para mim, por favor. Ó, vamos fazer devagarinho, ó. Qual foi o primeiro alfa-cetoácido que eu te mostrei? Piruvato. Piruvato mais NH4+ virou quem? Alanina. Não esquece disso não, hein? Qual foi o segundo? Alfa-ceto glutarato mais NH4+ virou quem? Glutamato. Agora vem o terceiro. Qual é o terceiro? É esse aqui, ó. Oxaloacetato. Esse oxaloacetato mais NH4+ vira quem? Aspartato. Vira o quê? Aspartato. Que é um aminoácido. Olha que doido que é isso. Vamos fazer a coisa ficar agora bem clínica para vocês. Forma o quê, Léo? Ácido o quê? Aspartato. Aspartato? Ah, Oxaloacetato Gente, um de cada vez. mais NH4+ vira aspartato. Olha só, então aqui estamos três que a gente precisa: piruvato, alfa-cetoglutarato, oxaloacetato. Você já fez exame de sangue? Já, né? Se você não fez, daqui a dias você irá fazer. E aí você vai fazer, imagina seu paciente. Aí você quer saber se o fígado do seu paciente está funcionando. Fígado. Velho, eu estou achando que você está com um problema de fígado. Você vai